Saúdo e cumprimento, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vagos, saúdo e cumprimento os seus porta-vozes e representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal de Vagos, cumprimento as senhoras e os senhores deputados da Assembleia Municipal de Vagos, os senhores e as senhoras vereadoras do Executivo Municipal. Saúdo e cumprimento todos os vaguenses e quem nos acompanha nestas cerimónias lá em casa. Espero e desejo que todos estejam bem de saúde. Celebramos hoje o 47º aniversário do 25 de Abril de 74. Apesar de vivermos tempos de melhoria e de franca recuperação da pandemia do Covid-19, pandemia que neste último ano assolou e fustigou o nosso país, manda a regra do bom senso, a prudência, o sentido de responsabilidade e o dever de exemplo, que as celebrações deste ano sejam feitas com recurso aos meios digitais e não de forma presencial. Mas fazemo-lo com o mesmo sentimento e com a mesma determinação. A Assembleia Municipal e a Câmara Municipal de Vagos, a exemplo dos anos anteriores, celebra esta importante e histórica data do nosso país. Para nós, democratas, festejar e celebrar Abril é um imperativo de consciência, é um dever cívico que cumprimos com muito orgulho e grande entusiasmo. Celebrar Abril é homenagear e respeitar os valores da liberdade. Celebrar Abril é homenagear e respeitar o sentimento e o sofrimento de um povo e de uma nação oprimida durante décadas e décadas. Celebrar Abril é homenagear e respeitar a bravura e a luta incansável de homens e mulheres na conquista de liberdade para Portugal. Mas celebrar Abril é também homenagear e manifestar a nossa profunda gratidão a médicos, enfermeiros, trabalhadores e colaboradores de IPSS e Misericórdias, bombeiros, autoridades, homens e mulheres que desde a primeira hora estiveram no combate à pandemia que assolou o nosso país, a salvar vidas, colocando as suas em risco. Estas mulheres e estes homens são os verdadeiros heróis de Abril dos nossos dias. A todos eles, a nossa profunda gratidão e a nossa homenagem. Passados que estão 47 anos da Revolução de Abril, que hoje celebramos, são cada vez mais evidentes os sentimentos de descrença, de dúvida, de desilusão dos portugueses no sistema político que os governa. A verdade é que a democracia tem sido maltratada, fortemente atacada nos seus princípios e valores e ferida na sua credibilidade. Reconheço que assiste alguma razão para estes sentimentos. Mas a verdade é que, sendo a democracia um sistema político longe de ser perfeito, porque não existem sistemas políticos perfeitos, apesar das suas falhas e das suas lacunas, estou plenamente convicto que é, sem qualquer dúvida, o melhor dos sistemas políticos. E para chegarmos a esta conclusão, basta fazer um pequeno exercício de comparação com outros sistemas políticos de outros países e ver o resultado prático dos mesmos. Em tempos de descrédito que a democracia atravessa, impõe-nos e recomenda-nos uma profunda reflexão, quer em termos individuais, quer em termos coletivos. Importa perguntarmos que democracia temos e que democracia queremos ter. Também importa perguntarmos o que temos feito e o que podemos fazer para ter uma democracia melhor. Afirmei-o em ocasiões anteriores e volto a reafirmá-lo aqui e agora. Tão importante como a conquista da liberdade de 74, é o nosso dever de a cuidar, de a defender, de a reforçar e fortalecer. E essa é uma tarefa e uma obrigação de todos e de cada um de nós. A conquista da liberdade conferiu a cada um de nós, a cada cidadão, uma maior responsabilidade. Cuidar e reforçar a democracia depende da nossa ação diária e cívica enquanto cidadão. Cuidamos e defendemos a democracia com o melhor exemplo de cidadania. Cuidamos e defendemos a democracia com melhor e maior participação social, cívica e política. Cuidamos e defendemos a democracia com maior exigência, com maior escrutínio em relação a quem nos governa. Cuidar da democracia é sermos mais participativos e mais exigentes.
É exigir melhor justiça, é exigir melhor educação, é exigir melhor e mais justiça e equidade social. Cuidar da democracia é defender e praticar os valores da igualdade, da tolerância, do mérito, da seriedade e da honra. A confiança da democracia precisa de ser urgentemente restaurada em Portugal. Cada cidadão, cada um de nós, sem exceção, tem um dever patriótico de contribuir para essa restauração. Se um povo tiver confiança nas instituições do Estado, na justiça, nos políticos, em quem os governa, teremos uma democracia mais forte, mais robusta, mais credível e duradoura. Termos uma democracia forte, robusta e credível é importante para o presente, mas é ainda mais importante para o futuro do nosso país e para os ensinamentos e para o legado que deixamos para as gerações futuras. Devemos nos preocupar com a qualidade da democracia que temos hoje, mas devemos também, e mais, preocupar com a qualidade da democracia que teremos nos próximos anos e saber por quantos anos. Nunca podemos ter uma democracia forte sem participação cívica do seu povo e das gerações mais novas. A democracia precisa de ser rejuvenescida e isso só é possível com um sentimento de pertença e uma participação cívica ativa dos jovens portugueses, sob pena desta se tornar mais débil e mais fraca. Não podemos ter uma democracia forte e credível apresentando as taxas de abstenção em atos eleitorais, como tem acontecido. Não podemos ter uma democracia forte e credível se não conseguirmos atrair os jovens para a causa pública. E o afastamento e o desinteresse crescente dos jovens na vida pública e na política e a sua condição abstencionista é o resultado do processo de decadência e debilidade que a democracia tem sofrido. É verdadeiramente um perigo os responsáveis políticos e a sociedade assobiarem para o lado e fazerem de conta que tudo está bem, quando verdadeiramente não está. A democracia está doente e essa doença é algo que deve merecer a nossa melhor atenção e a nossa inteira dedicação no seu combate, se queremos mantê-la e se a queremos defender. O caminho passa por uma nova revolução de Abril, não dos capitães ou dos escravos, mas uma revolução de mentalidade, de comportamento e de compromisso de cada um de nós. Temos de assumir o compromisso de saber educar melhor para o melhor exercício da cidadania. Temos de saber atrair e motivar os nossos jovens e as nossas crianças para esta causa patriótica e democrática. Temos de cultivar o orgulho de ser português e o orgulho de sermos uma nação livre e democrática. Foi com base nestas preocupações e neste assumir de compromisso e de forma a darmos um sinal claro da importância da participação dos jovens no reforço da democracia que convidamos e envolvemos os jovens e as crianças do nosso Concelho de Vagos na celebração deste ano do 25 de Abril. Teremos pela frente, como sociedade, um árduo e estimulante trabalho de ensinar e incutir a esses jovens e a essas crianças a importância do 25 de Abril, a importância dos seus valores para Portugal. Temos a obrigação patriótica de lhes explicar o valor da liberdade e os valores de Abril, de lhes explicar a importância da sua participação na defesa dessa liberdade e desses valores, explicar-lhes que eles são a esperança dessa liberdade e são a esperança de Abril, explicar-lhes que eles são a garantia de futuro para Portugal. Este é um trabalho que deve começar hoje e se queremos continuar a celebrar Abril. Viva o 25 de Abril! Viva Vagos, viva Portugal!
Filho, já podes acordar, que o papão foi-se embora, voou. Teve medo de aqui ficar, ao ver a gente que se juntou. Filho, já podes brincar, que o papão foi-se embora, fugiu. E tem medo de aqui voltar, vendo as portas que o sonho abriu. Filho, já podes ir cantar, que há uma flor a abrir na tua voz. É a flor dos que sabem sonhar, os sonhos que são de todos nós. Filho, ouve a viola tocar as canções que enchem a rua. O teu pai anda lá a cantar, porque a festa também é tua. Filho, já podes cantar, seja uma trova ou um madrigal, porque há naquilo que cantas o melhor que tem Portugal. Filho, já podes cantar, seja uma trova ou um madrigal, porque há naquilo que cantas o melhor que tem Portugal, o melhor que tem No teu poema existe um verso em branco e sem medida, um corpo que respira um céu aberto, janela debruçada para a vida. No teu poema existe
existe a dor calada lá no fundo, o passo da coragem, casa escura e aberta uma varanda para o mundo. Existe a noite, Um riso e a voz refeita à luz do dia. a festa da Senhora, da agonia e o cansaço. Corpo que adormece em cama fria. Existe um rio, A sina de quem nasce fraco ou forte. o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste. Vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe o grito e o eco da metralha, a dor que sei de cor mas não recito, e os sonos inquietos de quem falha. No teu poema existe um canto-chão alentejano, a rua e o pregão de uma varina e um barco assoprado a todo o pano. Existe um rio, o canto em vozes juntas, vozes certas, canção de uma só letra e um só destino a embarcar no cais da nova nau das descobertas. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe a esperança acesa atrás do muro. Existe tudo mais que ainda me escapa, e um verso em branco à espera do futuro. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Vagos, Excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Excelentíssimos Srs. Vereadores, caros amigos vaguenses, meus senhores e minhas senhoras. Celebramos mais um ano da Revolução de Abril, da Revolução que nos deu a vitória sobre a ditadura, a Revolução que nos ofereceu a liberdade e uma democracia. A Revolução que nos trouxe esperança e preocupações centradas na busca ou na reivindicação de um modelo de sociedade capaz de promover a liberdade de expressão, a participação democrática e a justiça social. Celebramos os 47 anos de uma Revolução que nos deu o direito de nos expressarmos livremente, que nos deu o direito à opinião, o direito de lutarmos por aquilo em que acreditamos. Pensamos muitas vezes que são direitos, direitos e mais direitos que Abril nos deu. Muitos pensam que são direitos adquiridos, já que se nasceu depois de 1974 e a história não passa de história. Mais do que direitos, Abril deu-nos as obrigações e responsabilidades. Ao longo dos 47 anos, desde o 25 de Abril, o entendimento sobre a definição de liberdade e de democracia tem sofrido alterações e mutações perigosas. Ao longo dos últimos anos, temos assistido a um conceito de liberdade e democracia que não respeita os outros,
Há um conceito de liberdade e democracia que o eu se sobrepõe ao nós, em que a justiça, além de cega, parece surda e muda. Há uma liberdade e democracia onde o jornalismo sensacionalista, sem rigor e sem escrúpulos, impera sobre a sociedade. Onde nascem diariamente comentadores políticos que falam de tudo e de todos. Assistimos a uma liberdade onde a minha liberdade se sobrepõe à liberdade dos outros. Onde os egoísmos e a cultura do eu ferem esta liberdade. Onde muitos pensam que a democracia nos dá um sem fim de direitos e nenhumas obrigações e responsabilidades. Assistimos ao abuso de poder de quem exerce cargos públicos e políticos. E assistimos a um conjunto de ideologias e populismos que perigosamente envenenam a nossa sociedade e anulam e desvirtuam os valores de Abril. Ao longo dos últimos 14 meses, assistimos a uma suspensão de parte dos nossos direitos e liberdades, através dos estados de emergência acrescidos dos confinamentos. Esta suspensão foi em alguns períodos mais limitadora do que outros, mas para muitos deu para sentir o que é a falta de liberdade. Exigimos e exclamamos em alta voz liberdade e democracia, mas deixamos que os outros decidam por nós na escolha dos nossos representantes. Comentamos e opinamos e estamos em desacordo sobre as escolhas, mas quando podemos expressar a nossa opinião, preferimos ficar em casa. Será que é esta liberdade e esta democracia que queremos? Para quem pensa que a celebração do aniversário do 25 de Abril não faz sentido, fica a certeza e a clareza que serve para recordarmos o sacrifício que muitos portugueses fizeram para hoje podermos estar em liberdade e democracia a refletir e a discutir a nossa sociedade. Termino com um pequeno texto que, apesar dos seus mais de 70 anos, se torna atual. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém extraviámos-nos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e morticínios. Criamos a época da velocidade, mas sentimos-nos enclausurados dentro dela. A máquina que produz a abundância tem-nos deixado na penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos. Nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos da humanidade. Mais do que da inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Charles Chaplin. Viva o 25 de Abril, viva Vagos, viva Portugal. Esta gente de Sofia de Mel Bryan. Esta gente cujo rosto, às vezes luminoso e outras vezes tosco, ora me lembra escravos, ora me lembra reis. Faz renascer meu gosto de luta e de combate contra o abutre e a cobra, o porco e o milhafre. Pois a gente que tem o rosto desenhado por paciência e fome é a gente em que um país ocupado escreve o seu nome. E enfrenta esta gente, ignorada e pisada como a pedra do chão, e mais do que a pedra humilhada e calcada. Meu canto se renova e recomeça a busca de um país liberto, de uma vida limpa e de um tempo justo.
Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Presidentes de Junta de Freguesia, Srs. Deputados Municipais, Porta-Vozes de grupos parlamentares. Minhas senhoras e meus senhores, cidadãos e cidadãs vaguenses e todos os que nos acompanham. Mais uma vez, comemoramos Abril de 74 condicionados por uma pandemia que teima em retirar brilho popular que Abril sempre defendeu. Vemo-nos privados fisicamente da atuação da Filarmónica Vaguense, do desfile dos bombeiros de Vagos, da presença das associações do nosso concelho e do público em geral. A cerimónia fica, por um lado, mais pobre pela falta de calor humano, mas mais rica agora que as novas tecnologias transportam este dia para todo o mundo, onde quer que estejam vaguense. Desde já, um abraço particular para quem nos vê e nos acompanha do lado de lá deste ecrã. Sou filho de Abril de 74 e o meu crescimento acompanhou o crescimento deste país. São 47 anos a acompanhar o bom e o menos bom que nos permitiram ver e sentir, sempre de forma livre e com total liberdade de expressão, a evolução deste nosso Portugal. Em democracia, podemos expressar-nos da forma que queremos sem sermos ameaçados, presos, torturados. Esta é, sem dúvida, e vai ser sempre, a maior conquista de Abril, e é preciso termos isso bem presente nas nossas vidas. Termos de afirmar hoje e sempre, fascismo nunca mais. A 47 anos de distância de Abril de 74, temos hoje no nosso país elites científicas, desportivas, artísticas, culturais e universitárias do melhor que existe por esse mundo fora. Por outro lado, a 47 anos de distância de Abril de 74, já fomos obrigados a pedir ajuda externa por 3 ocasiões. Fica a sensação que não aproveitámos a entrada na União Europeia para nos colocarmos ao nível europeu. A verdade é que não modernizámos e agilizámos o que devíamos e o que estava ao nosso alcance na educação, na saúde e na justiça, entre outras áreas da sociedade. Os horizontes deste país e dos portugueses não podem estar limitados a entrar em crises e a sair delas. Temos de exigir muito mais a quem nos governa. A 47 anos de distância de Abril de 74, continua a ser cada vez mais importante o papel dos políticos na sociedade portuguesa. É neles que os portugueses confiam para os governar e uma das coisas que a pandemia colocou por demais evidente é a necessidade de termos bons políticos que tomem as decisões coerentes, sólidas e responsáveis. Hoje, a 47 anos de distância de Abril de 74, temos de olhar em frente. Temos de continuar a combater as assimetrias e a premiar o mérito e o rigor. Temos particularmente de deixar de ficar com a sensação que acima do mérito, do esforço e do trabalho estão os favorecimentos políticos, sociais e financeiros que criam uma sociedade desigual e, acima de tudo, injusta, onde os nossos jovens, cada vez mais bem preparados academicamente, não concretizam a expectativa que lhes foi prometida e onde os mais velhos se sentem desiludidos no seu próprio país. Vivemos tempos difíceis em que importa não desistir, mesmo quando nos dizem que tudo prescreve à nossa volta. É tempo de continuar a acreditar que as instituições funcionam, que o poder dos poderosos é igual ao dos comuns dos mortais, que a lei é igual para todos. O interesse do país e dos portugueses está acima do incómodo que uma lei da transparência possa provocar num presidente de Câmara, num deputado ou num ministro. Quem não está bem com essa transparência, quem tem algo a esconder, não tem condições para exercer cargos públicos. A política e os políticos têm de servir o interesse nacional, o interesse de Portugal e dos portugueses. O 25 de Abril é património de todos aqueles que defendem a democracia. O 25 de Abril não é de esquerda, não é de direita, é de todos os portugueses. Em jeito de despedida, deixo um louvor especial a todos os portugueses que têm demonstrado em tempos difíceis, como os que temos passado, que somos um povo resiliente. Um abraço especial a quem mantém os serviços essenciais ativos, aos profissionais de saúde, da educação, instituições de solidariedade social que prestam apoio aos mais necessitados, em suma, a todos aqueles que mantêm este país vivo e as pessoas seguras. Viva Vagos, viva Portugal, viva o 25 de Abril. Estou aqui com um conjunto de professores e alunos
que nos vamos associar à celebração do 25 de Abril, com uma dinâmica performativa que nós designamos por emoções, porque através dos sons, da música, da palavra, do texto, dos símbolos e do corpo, iremos evocar as emoções e os pensamentos que o 25 de Abril nos inspira. Vamos então iniciar esta dinâmica com a leitura de um poema de João Apolinário intitulado É Preciso Avisar. É preciso avisar toda a gente, dar notícia, informar, prevenir, que por cada flor estrangulada há milhões de sementes a florir. É preciso avisar toda a gente, segredar a palavra e a senha, engrossando a verdade corrente, que nenhuma força detenha. É preciso avisar toda a gente que há fogo no meio da floresta e que os mortos apontam em frente o caminho da esperança que resta. É preciso avisar toda a gente, transmitindo este mostro de dor. É preciso, imperioso e urgente, mais flores, mais flores, mais flores. O rapaz ainda estava de boca aberta quando o capitão parou diante dele e lhe disse: És o rapaz que encontrei em Santarém? O que estás aqui a fazer? É perigoso. A flor da liberdade. Murmurou o rapaz num fiozinho de voz. O capitão estendeu-lhe o cravo vermelho. Está aqui, é tua. O rapaz ficou com a flor nas mãos e estava tão corado como ela. Não ousava tocar-lhe. Tinha medo de a deixar cair, que o vento a desfolhasse, que o ar quente lhe roubasse a cor. Guarda bem. Pediu o capitão a afastar-se. E vai para casa. É perigoso andar hoje nas ruas. O rapaz afastou-se com a flor na mão direita e pouco depois teve de se desviar para deixar passar o carro de combate que levava o presidente do Conselho e alguns ministros. Parece impossível. Disse o homem de barba branca. Acabou a tirania. O rapaz percebeu então que fora também vencido o outro guardião da liberdade, que por esta altura, para ele, já não havia uma, mas muitas flores da liberdade. Estavam por todo o lado, nas mãos de toda a gente e também nos canos das espingardas dos militares. As forças armadas eram agora forças desarmadas, apenas forças amadas. E ele sabia, enfim, que cheirava a liberdade. Subiu outra vez para a bicicleta e tomou o caminho de casa. Por onde passava, via daquelas flores nas mãos de gente enlouquecida de alegria. Foi andando e as mesmas ruas, as mesmas casas e as mesmas pessoas já não eram as mesmas ruas, as mesmas casas e as mesmas pessoas. À luz da liberdade era tudo novo. A rua, a casa e as pessoas. E por fim, a música. E é precisamente com música que iremos terminar esta dinâmica, com uma canção que se leva à liberdade, que foi conquistada no 25 de Abril. Somos livres. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração no mar, como ela. Somos livres de voar, como ela. Somos livres de voar. Uma papoila crescia, crescia, grito vermelho, campo qualquer, como ela. Somos livres de crescer, como ela. Somos livres de crescer. Saúdo os organizadores desta sessão, da autarquia, dos partidos, das forças vivas e, muito em especial, os cidadãos que nos acompanham pelos meios digitais. Recordamos hoje o dia mais belo da nossa democracia, o dia 25 de abril de 1974. Importa nunca esquecermos o que o motivou: as ditaduras do século XX português, marcadas por uma feroz autoridade policial contra as liberdades, eleições adulteradas, prisão e tortura para quem era contra o regime, educação de acesso limitado e que condicionava o pensamento livre, cuidados de saúde débeis e ao alcance de poucos, gastos abundantes em guerras inúteis,
o que, entre muitas outras coisas, resultou numa disseminação tal da pobreza que forçou a fuga de milhões de portugueses para a imigração e que hoje constituem a nossa diáspora. Por isso, celebremos o momento que abriu as portas a uma profunda mudança positiva no nosso país. Com o 25 de Abril, implementou-se a democracia e o regime de direitos, liberdades e garantias. Generalizou-se o acesso à educação e à saúde. Consagrou-se o direito de participação em associações e em partidos. Promoveu-se a igualdade de género. Combateu-se o isolamento do país. Podia enumerar os desenvolvimentos destas últimas décadas, mas o 25 de Abril deve, sobretudo, inspirar-nos a encarar os desafios da atualidade, como os que entendi destacar a seguir. O desafio da liberdade. Muitas vezes associamos a sensação de liberdade à brisa que sentimos, ao ar que respiramos. A pandemia veio baralhar essa ideia e associamos agora a liberdade à resiliência e à responsabilidade coletiva. Para que possamos superar as restrições que vivemos, importa usufruirmos das nossas liberdades com empatia pelo próximo, respeitando as normas sanitárias impostas. O desafio da proteção da democracia. O confinamento não minou os pilares básicos do Estado de Direito, mas convém manter-nos vigilantes perante as fragilidades da democracia. Particularmente em alturas difíceis, ganham popularidade extremistas com discursos simplistas que enganam e mobilizam, mascarados de democratas, mas que deixam escapar elogios à ditadura do Estado Novo. Temos de os combater. Mas também não desvalorizar que há uma fatia da população insatisfeita que não se sente representada. E como tal, importa que os partidos e os políticos tudo façam para ajudar a resolver os problemas do dia-a-dia, privilegiando sempre o bem comum, a dignidade da pessoa humana e de forma eticamente irrepreensível. Assim também se preserva a nobreza e a credibilidade da atividade política. O desafio do reforço do poder local. O restabelecimento do poder local foi das mudanças de maior impacto no 25 de Abril. Já mais de 1 milhão de pessoas exerceram funções autárquicas desde as primeiras eleições livres de 1976. Assim, a democracia tem permitido a mudança de protagonistas no desempenho de cargos autárquicos, impedindo a consolidação de vícios de atuação prejudiciais à qualidade da democracia. Em breve, teremos novamente à nossa disposição o voto livre que Abril nos deu para renovarmos as nossas escolhas enquanto imperativo republicano. Termino apelando a que nesta pandemia que vivemos procuremos inspiração na resistência de quem durante décadas esperou e lutou pelo fim do período mais sombrio do século XX português. E na salvaguarda dos valores de Abril, importa não esquecer o que percorremos para aqui chegar e que ainda há muita estrada para andar. Como disse o capitão de Abril vaguense Marcos Júnior, hoje, como ontem, o 25 de Abril é sobretudo amanhã.
Caros vaguenses, neste dia assinalamos 47 anos sobre um dos mais importantes marcos da história do nosso país. A 25 de abril de 1974, Portugal estabelecia, por fim, a ruptura que se exigia com quase 5 décadas de um regime ditatorial. Para alguns dos que nos veem e ouvem hoje, nomeadamente para os mais jovens, os diversos momentos da conquista da nossa liberdade são, certamente, algo distantes e longínquos, que sobressaem apenas nos livros de história que estudamos no nosso percurso académico. Para outros, mais velhos, o Dia da Liberdade será algo bastante mais próximo e detentor de um significado mais amplo e intenso. Ainda assim, para aqueles que estão na casa do meio século de idade e que eram então apenas crianças, falha a realidade do comparativo entre os grilhões da ditadura, as altas temperaturas do verão quente e o doce sabor da liberdade. Hoje, os nossos séniores serão, porventura, o mais fiel repositório daquilo que eram as condições pré-existentes ao que se convencionou chamar Revolução dos Cravos e, posteriormente, do 25 de novembro. No entanto, na voragem feroz dos dias, é difícil parar para escutar tais testemunhos, ter tempo para recordar outros tempos e com eles aprender que não caiamos em tentações que nos podem facilmente retirar daquilo que tanto e a tantos custou a conquistar. Torna-se por isso imperioso que numa altura em que alguns paradigmas e conjunturas se parecem alterar e que diversos discursos tendem a resvalar para um perigoso extremismo, se relembrem os tempos sombrios em que não era possível emitir uma opinião livre e exercer o direito de voto em toda a sua plenitude, constituir uma simples associação, ter acesso universal a cuidados de saúde básicos e educação com substância e durabilidade ou a uma informação verdadeira e não sujeita ao crivo da chamada censura prévia. Em boa verdade, devemos recusar todos os fundamentalismos, sejam eles por via da perspectiva saudosista dos tempos do Estado Novo, seja pela normalização de comportamentos e atitudes contrárias à liberdade. Tal e qual como os nossos antepassados fizeram em abril de 74 e em novembro de 75, recusando extremismos de direita e de esquerda que pretendiam dominar o nosso país. Caros concidadãos, para que os direitos que foram conquistados subsistam e se possam reforçar, torna-se necessário que cada um faça a sua parte, ativa e responsavelmente. Que participe com consciência crítica na vida da sua comunidade, do seu concelho, da sua região e do seu país. Porque só com a certeza dessa participação cívica poderá depois ser legitimamente exigente para com aqueles que nos governam. É publicamente conhecida a minha preocupação com o crescente fenómeno da abstenção nos diversos atos eleitorais. Reiteradamente o disse e escrevi. Faço porque considero que privar-nos de decidir sobre os projetos que queremos para o nosso presente e para o nosso futuro revela o desinteresse que pode, em última instância, colocar em perigo aquilo por que se bateram os intérpretes da Revolução de há 47 anos atrás. Naturalmente, que várias responsabilidades convergem para o que considero ser o flagelo da abstenção cívica e política. Desde logo, dos atores políticos, que terão de refletir e fazer muito mais com exigência e com qualidade redobrada e a fim de garantir a confiança de todos os cidadãos. Valores como a moderação, a ponderação, a verdade e o exemplo devem estar sempre presentes como catalisadores da credibilidade das ações tomadas. Se assim for, estou certo que os cidadãos responderão mais facilmente. Mas é igualmente fundamental que não se transfiram para os outros responsabilidades próprias. Desta forma, quero pedir aos vaguenses em particular, mas a todos os que nos veem e ouvem em geral, através da página de Facebook do município, que não cedam à tentação de não participar nos processos de decisão que têm ao seu dispor. São direitos que foram conquistados à custa do sofrimento de muitos e mesmo da perda de vidas humanas. Por isso, os direitos que conquistamos são igualmente deveres que devemos valorizar, acarinhar e, sobretudo, exercer. Vaguenses, continuamos a viver tempos difíceis e que seriam de exceção se a crise pandémica da Covid-19 não se arrastasse há mais de um ano. Já há muito tempo que vivemos presos a um conjunto de normas e regras que têm condicionado o nosso comportamento.
Já confinámos, desconfinámos e voltámos a confinar, estando neste momento em mais um processo de recuperação de alguma liberdade de movimentos. Apesar de estarmos na terceira de 4 fases de desconfinamento, foi a posição da Câmara Municipal, concertada com a Assembleia Municipal e com os grupos políticos da Assembleia Municipal, não realizar as cerimónias de celebração de 25 de Abril em formato presencial. É precisamente neste momento em que se pretende que o regresso à normalidade seja possível que o processo continua a ser encarado com extrema responsabilidade. Porque também aqui é imperioso fazer passar o bom exemplo à nossa população. O que pedimos aos outros tem que ser equivalente à nossa postura desde o início. Estamos com todos aqueles que nos acompanham numa cerimónia singela, mas marcante, com a participação diversificada e, sobretudo, multigeracional. Desde as nossas crianças e jovens de toda a comunidade educativa ao nonagenário Aquiles Capela. Com os valores da cultura musical vaguense, mas também com as artes plásticas, bem representativas do talento das nossas gentes. A todos, penhoradamente, agradeço. Quero terminar valorizando o enorme esforço de todos os vaguenses, do cidadão individual, do comerciante, do empresário, na adoção dos melhores comportamentos para continuarmos a lutar para vencer esta pandemia, com resiliência extrema. Quero também agradecer a todos aqueles que nas diversas instituições, nos bombeiros voluntários, forças de segurança e proteção civil, nas IPSS, tudo têm feito para mitigar o impacto da Covid-19. Aos nossos médicos e enfermeiros, que têm sido inexcedíveis no cumprimento das suas funções, tratando daqueles que padecem. Às crianças, jovens e famílias, pelo esforço e sacrifício inerente às constantes mudanças do contexto laboral e do ensino a que têm sido sujeitos ao longo do último ano. Apesar do esforço que já fizemos e tudo o que abdicamos em prol da saúde da comunidade, temos de estar conscientes de que nesta tormenta devemos manter o rumo e acompanhar com bons comportamentos higiênico-sanitários a campanha de vacinação que em Vagos tem sido um sucesso. É aqui que reside a nossa esperança. Hoje, como no passado, também se luta por alcançarmos a liberdade plena que outrora já tivemos e que demos por garantida. Mais uma vez, só com a participação empenhada e diligente de todos, esse abril se poderá cumprir. Esperamos que mais cedo do que mais tarde e sem dar nada por garantido. Um bom 25 de Abril a todas e a todos. Viva Vagos, viva Portugal, viva a liberdade. Foi bonita a festa, pá, fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam a tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente nalgum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também como é preciso, pá, navegar, canta a primavera, pá, cá estou carente